Bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana, Parshat Kitetse, o trecho de Kitetse, Kitetse la milchama aloivecha, quando você sair de encontro em guerra com seus inimigos. E é uma parashá que vai falar muito sobre essa dimensão de conflito, que, de certa forma, vai nos trazer aqui o aspecto principal, que é esse movimento regressivo. Guerra é sempre um movimento regressivo. Se a gente para pensar rapidamente, né, esse movimento de não ter saída, de você ter que partir para a guerra, significa que você teve que abrir mão e deixar de lado todos os recursos da civilização. Isso é uma guerra, isso é um conflito. E a Parashá, ela vai trazer exatamente isso. Ela começa num contexto literalmente de guerra, né? Num momento em que você, né, tem poder sobre o seu inimigo, né? Veshivita shivio, e você se apoderou, né, você fez cativo, né, esse seu elemento aí de conflito, esse seu inimigo. E essa é a ambiência que a gente vai ver essa parashá, que depois se seguem inúmeros casos, né, são claramente ali, dá para ver que a Torá está trazendo vários casos de violência, de conflito, né? A gente vai ter menção de, não só desse caso da guerra que começa quase como uma convenção de Genebra, no caso de você tomar uma mulher, você se tornar empoderado sobre o inimigo e sobre o elemento mais vulnerável, pelo menos naquelas sociedades, que era uma mulher, e como você faz uso desse poder, como você aplica esse poder, que normalmente acaba, né, quando você tem aí uma diferença, um com poder, outro vulnerável, se você não tomar cuidado, o que vai acontecer é um abuso. Então começa com esse cuidado com essa mulher que foi feita parte aqui dos espólios de uma guerra, e como isso tem, como ela deve ser tratada de uma tal forma que depois você não só se responsabiliza por ela, vai ter que se casar com ela, né? Então é todo um desejo aqui de evitar essa barbárie na guerra que acontece normalmente com os mais fracos. E logo depois nós temos vários casos que são trazidos, de uma mulher, quando tinha casamentos, né, poligâmicos, e tinha duas mulheres, e uma mulher era preferida e outra era, né, menos querida, né,
Alvá, Vesnuá, uma amada e outra odiada ou repudiada, né? E no caso da repudiada, ter o filho primogênito, que tinha uma série de leis que favoreciam ao primogênito, que ele deveria ser, mesmo sendo filho dessa mulher menos querida, né, preferida, que ele deveria ter seus direitos resguardados. Depois a gente tem a história de um filho rebelde, Ben Sorer, Moré, né, um filho que você não controla. Isso é tão comum nas sociedades, não só o caso, né, de um delinquente, mas quantas pessoas a gente conhece e a gente às vezes mesmo enfrenta isso nas nossas próprias famílias, que um filho ou outro sai do caminho, e como você faz com um filho que sai do caminho, e alguns te deixam tão impotente de auxiliá-los, né? Hoje a gente tem tantos recursos, imagine como era isso no passado, que você não tinha uma psicanálise, você não tinha algum tipo de terapia, né? Nem instituições de qualidade para atender essa demanda de conflito intrafamiliar. Depois a gente tem questões de estupro, a gente tem questões né, de relações que são ilícitas. E aqui é uma preocupação, né, de gerar. É tão interessante ver isso à luz da passagem do tempo. Aqui, nitidamente, a Torá está querendo ser politicamente correta, né? Esse desejo de apresentar algo polido, né, que é o que a gente faz hoje quando a gente cuida a linguagem, quando a gente cuida, né, de não tratar minorias através de formas racistas, né, preconceituosas, estereotipadas. Esse cuidado, ele vem todo pelo cuidado de uma relação de não conflito, né, de como você faz, né, como você aprende a ser uma pessoa que evita o conflito. E essa paraxá, ela é toda sobre conflitos. E há uma tentativa da Torá aqui de apresentar leis que são, para aquela época, talvez de ponta em termos da consciência, algo histórico que aparece, principalmente nesse livro de Devarim, que é o último livro da Torá, que a gente tem que considerar. Claro que a gente considera a Torá como um ensinamento eterno, e esses ensinamentos são eternos. Se você pegar cada categoria dessa, o filho rebelde, a mulher preferida, a mulher conquistada, o espólio de guerra, né? Se você olhar cada um desses casos, ele representa uma dimensão de vulnerabilidade que serve, você pode interpretar e projetar sobre a realidade nos nossos dias, e vai ser riquíssimo. Mas eu vou ficar aqui um pouco no genérico, porque eu acho que tem aqui um ensinamento muito bonito, que está por trás. Você vê, essa tentativa de apresentar algo que é politicamente correto é muito difícil, porque o que é politicamente correto, o que atende, digamos assim, à evolução da mente, da cultura humana, para poder ser inclusiva, para não ser abusiva, né? Que é uma maneira de você lidar com as guerras, com os conflitos entre os seres humanos, e que é o sonho humano, é chegar a um lugar onde você não tenha que virar regressivo e se tornar beligerante, entrar em guerras, seja contra um outro povo, seja contra a sua parceira, parceiro, parceiros, né? Parceiros, ou seja com seus filhos, seja com os seus pais, seja com seu vizinho, qualquer dimensão onde esse aspecto regressivo da guerra se apresente. Então é interessante que até o Talmud usa uma expressão que é tão próxima do nosso politicamente correto, que ele fala dessas pessoas que seguem uma tarbut ra'ah, uma má cultura. Veja só, é o politicamente incorreto. A má cultura são pessoas que são grosseiras e elas não atendem a uma dimensão de lucidez, de consciência do seu tempo. E a Torá está apresentando vários casos onde essa lucidez deveria se apresentar,
Em alguns casos é interessante porque passam 3.300 anos e, obviamente, que a gente mudou muito. Né? De novo, a natureza da Torá e o cuidado que a Torá está tendo aqui, eles são eternos. Mas a casuística que é trazida, que são daquela realidade, daquela cultura que ficou tão distante, né? São pessoas que vivem numa outra economia, que vivem num outro urbanismo, que vivem em outras condições de, digamos assim, das relações entre os povos. Então, traduzir isso em politicamente correto, em casos, como é o que está acontecendo na nossa Paraxá, claro que vai ter alguns que são totalmente... hoje eles causam estranheza, e algumas pessoas que leem isso, se ficarem muito sensíveis, vão encontrar dificuldade, porque ali tem, digamos assim, a poeira, né? E você tem a corrosão de 3.300 anos. Isso não é pouca coisa. Quando você fala com seus pais, eles falam já com uma linguagem antiga, corroída, né? Pelo fato de que coisas avançaram, caminharam. Então você não sabe a linguagem do tempo, as expressões que são corretas. Aplica isso a 3.300 anos e você vai ver que mesmo assim é lindo que na Torá muitos desses casos sejam ainda atuais, alguns são na contramão, como a cultura imagina, mas se você dissecar ali a razão pela qual esses casos estão sendo trazidos, você vai ver que tem um desejo civilizatório, um desejo do bem. Mas eu não vou ficar aqui defendendo, porque isso nem é bom para uma pessoa que está imersa numa tradição, porque a gente conhece a tradição e a gente é um pouco aquele cara que fica tentando convencer a você de que você é de um time e você está querendo convencer o outro de que foi pênalti. Né? Você é visto como parcial e não vai ser um testemunho desconsiderado. Mas, então eu não quero nem me ater a isso, mas é um estudo interessantíssimo de entender o que está por trás até de coisas que parecem hoje, Tarbut Ra'ah, parecem politicamente totalmente incorreto, mas que estão sendo apresentados aqui exatamente como exemplos e modelos de coisas politicamente corretas. Mas o que nos interessa aqui? Esse aspecto regressivo da guerra. Né? Qual é a preocupação da Torá? Né? E quem vai saber, digamos assim, dissecar isso, ou encontrar nas profundezas a grande preocupação, são alguns mestres, e alguns mestres em particular são muito queridos. Um deles, que eu costumo citar, Reb Nachman de Bratslav, ele tem uma leitura muito interessante desse texto, né, de quando você for à guerra, né, contra o seu inimigo, venetato lecha, e ele cai nas suas mãos, veshivita shivio, e você se apodera dele. Assim, há um empoderamento absurdamente pleno. Né? E Reb Nachman, ele diz que toda vez que você se vê envolvido com conflitos, né, e a gente sabe disso, a gente sente isso, né, por mais que você fique defensivo e não queira, quando você se mete numa guerra, uma das piores coisas é que você se sente muito mal. Não só porque agora entrou-se num território onde vale tudo e a gente fica com medo, porque sabe que agora, né, guerra é guerra, significa que está dada a permissão para botar dedo no olho, puxar cabelo, né? Não só isso, mas o conflito faz você perceber que tem uma coisa errada com você. O que Reb Nachman diz? Vou ler aqui.
כשאדם בעצמו רואה שהולך לא כסדר, ידע שבגדלות. Quando um ser humano roé beatzmo, quando ele mesmo, veja que bonito essa construção reflexiva, você entra numa guerra, imediatamente você vê, roé beatzmo, você vê você mesmo que alguma coisa não está legal com você. E lo beseder, lo keseder, alguma coisa está fora de ordem, né? E ele imediatamente diz o que não está certo, o que está errado, né? É justamente te dá ou yedá, saiba que você está begadlut, você está inflado. Gadlut aqui normalmente a gente usa, né, para uma mente expandida, etc. Gadlut, mas aqui não. Gadlut aqui para ele é você estar num espaço de poder, que é a guerra, né? O que nos chama a atenção a guerra? Que a gente entrou, se sujou num espaço de poder e que você está apegado a alguma coisa, tem algum poder que você não quer abrir mão de maneira nenhuma, razão pela qual você topou entrar em guerra. Então ele está chamando a atenção dessa consciência, desse alerta que vem à consciência quando você começa esse movimento regressivo, né? A consciência ela é muito atenta a esses movimentos que querem dar marcha ré, que querem ir para trás. E ele mesmo cita um versículo dos Salmos que diz o seguinte: Ahora vekedem tsartanu. Ahora vekedem tsartanu quer dizer fomos criados para trás e para frente. Literalmente aqui uma menção a uma noção mítica que existe no judaísmo, né? E que Adam Arishon, né, o primeiro ser humano, né, que não é ainda nem Adão nem Eva, né, o primeiro ser humano, a primeira menção da criação, esse Adam Arishon Nivra Bishnei Partsufim. Ele foi criado com 2 rostos. Uma noção aqui meio estranha de que o primeiro ser humano, ele nasceu hermafrodita. Mas não pensa hermafrodita só na sexualidade. Ele tinha uma dimensão voltada para frente, né? Imagina um ser humano que tem Shnei Partsufim, duas faces, né? Uma de costas para outra, uma olhando para frente, uma olhando para trás. E aqui a menção que Reb Nachman está fazendo é justamente o ser humano, ele anda, né? Nós ainda temos essa característica primal em nós todos de termos 2 rostos. Um rosto voltado para frente e que está ali, segundo ele mesmo diz, voltado para o amor divino, para as possibilidades divinas, está olhando para frente. E tem uma parte de nós que está olhando para trás, que é o mundo do passado, que é o mundo do controle. Porque no passado, eu sei como as coisas funcionam. Eu sei, quando eu olho o passado, eu digo, pô, devia ter feito isso. Né? Ou eu fiz certo ou eu fiz errado, ou eu tenho muita clareza do que eu deveria ter feito se eu olho para trás. Então, toda a dimensão de para trás, que tem a ver com esse controle, ela é o regressivo, é a tentativa de viver nesse mundo onde eu tenho potência, porque foi um mundo que já foi, um mundo que eu conheço, um mundo onde eu tenho opiniões, onde eu sei, né, passar julgamento. Então, é muito esse mundo que chama para trás, regressivo, ele é um dos olhares do ser humano. Vocês vejam como é Talbut Ra'ah, uma má cultura, ou uma cultura de, como é que vamos dizer assim, de politicamente incorreta, é que nos textos lá atrás, quem é que está olhando para trás? E obviamente vai ser Eva, né? Esse Adam Arishon, esse ser humano primal, ele tem 2 rostos. Um que olha para trás, um que para frente. O que para trás qual é? Obviamente Eva. E quem olha para frente, Adão.
quando na verdade é totalmente ao contrário. Quem olha em direção ao futuro, quem vai de encontro a um convite, a uma proposta divina, é Eva. Né? Quem vai ficar olhando para trás e dizendo, não, mas aqui no paraíso está ótimo, etc., já está bom como está, não precisa criar confusão, não vamos fazer onda aqui, marola, para o nosso barquinho, é Adão. Então, Adão é que tem muito mais essa perspectiva de um retrocesso, né? Eva não, Eva é Kadima, ela é Kedem, ela é para frente, ela é o futuro, né? Mas, independente dessa gafe politicamente incorreta, é muito interessante esse olhar, né? Da gente perceber que tem à nossa frente, quase que assim, quase imagina o amor divino, é uma representação, tipo assim, Deus está esperando de braços abertos para você se libertar de todas esses conflitos e violências que te levam, te carregam para um lugar regressivo. Né? Você tem essa escolha de você ir para um futuro que é de encontro aos braços divinos, que são os braços da consciência, ou você pode ficar zangado, ou você pode dizer, ah, não, isso não, até aí tudo bem, mas essa foi a gota d'água. Né? Essa gota d'água está produzindo esse movimento regressivo, esse lugar da guerra. Né? E a guerra é, por definição, a regressão. E como nós falamos, a regressão a tudo que você não queria ser, né? A tudo que a gente apostou nessa construção abraâmica de história, de civilização, de vínculos. Né? Imagina você propor a guerra que rompe os vínculos. Cara, é uma regressão chocante. Né? É alguma coisa assim como um bezerro de ouro, a questão da civilização, e o que está à sua frente é um Deus que está, o Deus, de novo, aqui não precisa nem imaginar num lugar de teosofia, né? É um Deus consciência esperando você, cara, cresce, dá o passo para frente, não faz um movimento para trás. Na verdade, para de olhar para trás com essa tentação regressiva de controle, porque, obviamente, a guerra é o desejo de controlar. E aqui nós estamos vendo exatamente isso. No momento que você ficou regressivo, que você caiu, né, nesse lugar, você tem que aprender a se resgatar desse lugar. Né? Você tem que encontrar uma saída. E você tem que entender o que ele diz, né? Yedá Shetabe Gadlut. Saiba que você ocupou um lugar inflado, um lugar grande, né? Onde você criou todas as amarras de poder e de controle, e agora você vai ser guiado por esse destino da guerra, por esse destino regressivo, reptiliano, né? Que existe para quem está olhando para trás. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem esses dois partsufim, essas duas faces, uma olhada voltada para frente, para uma possibilidade de evolução, que é o que pedem todas essas culturas do politicamente correto, ou a gente pode ter a tal tarbutra, um olhar para trás, né, que vai gerar uma cultura na contramão. O que é tarbut? O que é uma cultura? O que é uma tradição? É um caminhar, é uma alahá, é uma caminhada para frente. Né? A última coisa que você quer fazer é caminhar para trás. Esse é um movimento proibitivo nesse sonho utópico. É totalmente distópico andar para trás. Então, assim, só essa dica de que toda vez que você entra numa guerra, você saber que você está prisioneiro, shivita shivio, né?
você é o prisioneiro, né, de uma gadlut. O que é uma gadlut? Você está stuck, você está preso ali, né? Você entrou num lugar aí que você não consegue ir, você tem que sacar que você tem alguma coisa errada com você. E é esse sentimento que ele fala, né? Que você beatzmo, né, por si mesmo, você se dá conta que alguma coisa não está beseder, não está ok, né? Não está ok com você porque você está fazendo. Isso é a definição da angústia de não estar ok, é estar indo para trás. E é muito importante a delimitação desse lugar das guerras. Todos os seus conflitos, todos. Eu sei que você tem uma argumentação, eu sei que você tem toda uma narrativa de por que você caiu nesse conflito, por que ele se estabeleceu, mas saiba ler dentro de você um mal-estar, né? Esse mal-estar, né, da nossa humanidade, esse mal-estar da consciência que está vendo você dar marcha ré, porque guerra é marcha ré, e está vendo você fazer isso enquanto do outro lado existe a possibilidade evolutiva desses braços abertos do Criador, de um amor divino, que é nada mais do que a representação dessa salvação pela consciência que é proposta na Torá como um todo. Então, essa paraxá, ela tem essa riqueza enorme, né, que é colocada num lugar muito especial, porque é no epicentro da guerra. Não é só a guerra que está falando. Essa paraxá começa não só com a guerra, ela traz você para o epicentro da guerra, para o sonho de consumo. Por que você entra numa guerra? Para você botar as suas mãos no pescoço do seu inimigo. Para você ver o seu inimigo dizer, não, você estava certo, não, você é o cara, não, você faz comigo, né, o que você quiser. É para ocupar esse espaço de poder que você faz a guerra. Só que quando você estiver ali no epicentro da guerra, que você pegou a mulher que é Yafat Toar, que ela tem uma beleza, que ela é o troféu, tanto pela vulnerabilidade dela, quanto pelo prazer associado a ela. Quando você tiver com esse troféu na sua mão, e você supostamente pode fazer o que você quiser, porque para chegar nesse troféu, você matou, você perdeu muita coisa, tanto foi sacrificado, então você se aproxima com uma potência absurda desse troféu. Quando você chega nele, aqui a Torá está dizendo, percebe o seu mal-estar. Percebe o quanto esse processo foi regressivo e começa a fazer esse movimento de resgate da sua própria consciência. Não toma essa mulher. Aceita aquela mulher, deixa ela fazer o luto pela sua própria família. Dá condições estéticas àquela mulher para ela não ser ali vista como uma rameira, uma vulgar, né? Mas como uma mulher que vai ser a sua esposa. Esse é o processo contrário à regressão, é o movimento de resgate de uma civilidade que foi perdida em todo esse processo de guerra e no lugar mais perigoso quando você se torna o triunfante, o vencedor dessa guerra, né? Não há lugar mais regressivo do que estar ali no epicentro da vitória da sua guerra. Ali você pode ser, além de já ter sido regressivo no ato de guerrear, ali você pode se tornar bárbaro. Você pode jogar fora no lixo séculos, milênios
de conquistas, de valores, de construções, de evoluções. Então, nossa paraxá, ela vai trazer todos esses casos, ela vai querer criar uma educação do politicamente correto. A educação do politicamente correto, e nós todos fazemos às vezes piada, porque, claro, isso pode ser excessivo no sentido de que está além da sensibilidade do nosso tempo, e a gente vai achar aquilo, isso é para gente que não sabe a realidade da vida, que não sabe ver o que é a vida. A vida é difícil, a vida é rude, a vida é cheia de conflitos, a vida é cheia de guerras, né? Essa tentativa de vender uma normalidade desse lugar regressivo. E aqui é o contrário, dizendo não se educa. Se educa a essa supersensibilidade. Tenha uma tarbut tová, uma cultura do bem. Né? Vai de encontro a esses braços abertos, né, da Shekhinah, do Criador, né, que querem que você evolua e evolua para fora das guerras. Nenhuma guerra, nenhum conflito nos nossos tempos é justificável a não ser pelo reconhecimento regressivo desse ato, pelo acolhimento, e você vai ver que estará lá presente em você o mal-estar de ter declarado guerra. Esse o contexto da nossa paraxá, e todos os cases que são trazidos ali estão sob esta temática e essa preocupação, né? São conflitos, são as pequenas guerras, né? As questões com o seu vizinho, aprende a devolver, se você achar algum animal perdido do vizinho, né? Ou um animal que está ali, né? Que está passando por uma dificuldade, cuida do patrimônio do teu vizinho como algo politicamente correto. Faz todo... tem uma série de preocupações. Aparece aqui também o caso, né, em que você tem uma pessoa encontra, se você encontrar uma ave, né, que é uma ave que está com seus filhotes, com os ovinhos no seu lá, né, e você ter a preocupação, né, de novo aqui, politicamente correto, lotikar em albanim, você não pegar a mãe e os filhotes, você ter algum tipo de critério que contém seu poder naquele momento, né, e que você é um caçador, você quer se alimentar, mas os seus valores estão ali presentes e não vale qualquer coisa. Se você encontra alguma forma de crueldade, você se apresenta, porque a crueldade, né, mesmo que você seja só lateralmente, né, parceiro dessa crueldade, ela é um movimento regressivo. É disso que essa paraxá fala. Kitetze la milchama. Quando você for à guerra, deixa acender a luzinha vermelha na sua cabeça, na sua consciência, no seu coração, na sua alma, e faz a escolha, não olhando para trás pelo retrovisor, mas com o partsuf, com a face que está voltada a esse grande abraço que a consciência divina oferece em direção ao futuro, em direção até ao fim dos tempos e em direção a esse lugar utópico. Até a próxima meia-noite da semana.